Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estávamos no YouTube, viemos para o Instagram, conversamos bastante assuntos, abrimos a Bíblia, fizemos uma leitura bíblica de alguns versos do sofrimento do apóstolo Paulo, da luta, da aflição que ele passou para servir a Deus, do que aconteceu na vida dele, e que tudo isso que aconteceu na vida do servo de Deus eram efeitos colaterais, consequências do chamado, daquela coisa boa, de ter de Deus esta vamos dizer assim, este privilégio, né? Esta honra do coração estar sempre aquecido de vontade de fazer alguma coisa em prol das almas, dos que estão desejosos de servir a Deus e não sabem como fazer, que precisam de um conselho, de uma luz. Então, esse era o plano do Senhor. Esse era o plano, que cada um de nós tivéssemos um pouquinho para dizer, para que quando a gente se encontrasse, a gente tivesse o que falar um para o outro. Cada um tem um pouquinho para dizer. Lembra da passagem do Senhor Jesus, que ele fala assim: bem-aventurados os que choram, os que sofrem por causa da justiça, os pacificadores e tal e tal. Quando ele fala essas palavras são coisas encontradas, são coisas boas que foram encontradas no meio da multidão, em gente boa, coisa boa, ó. Pacificadores, os que sofrem perseguição, os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, os mansos, os pobres de espírito, os que choram. Eram coisas que haviam neles e que quando eles se encontravam, o que tinha uma coisa conversava com o que tinha outra. O que tinha uma outra consolava o que não tinha nada. E nasciam dons dentro deles, mais dons, experiência, sabe? Se consolavam uns aos outros, se aconselhavam na experiência que eles tinham. Eu tenho experiência no choro. Eu tenho experiência na mansidão, então eu vou te ajudar. Não faz isso. Porque às vezes o cara que estava chorando não tinha mansidão. Ele chorava, na verdade ele estava chorando por falta de paciência, por falta de caridade, por falta de amor, por não saber lidar com aquilo. Então são sentimentos que valem a pena serem compartilhados, por causa deste bem que esse sentimento que tem que ser compartilhado vai fazer no coração do outro. Nada é à toa, nada é repetitivo. O Senhor faz obras completas e Ele completa um cenário, um plano glorioso de misericórdia e graça com cada um de nós. Por acaso o YouTube não voltou não, né, Ali? Estou vendo aqui, parece que voltou ali. Sei não. Se o YouTube voltou, ele está filmando aqui, tudo bem atrapalhado que eu fiz aqui para colocar o celular aqui de pé. Mas tá bom. Irmãos, e quando nós conversávamos essas coisas, a respeito de ter dentro do nosso coração aquele sentimento de ajuda, de contribuição, de amar alguém, de dar um... Eu vou falar uma coisa para vocês, não quero assim, não é um engrandecimento, talvez por causa da experiência, dos anos que se passam, da vida que a gente vai vivendo, trabalhando com esforço, no meio das almas, das ovelhas, a gente vai aprendendo coisas que é bom a gente transmitir, né? Houveram ocasiões que pessoas vieram pedir coisas para mim que eu não tinha condição nenhuma de fazer por elas naquele momento. Então, eu disse assim para elas: irmão, ore para mim, para que Deus use de mim para ajudar você. Agora eu não posso fazer nada por você, mas se você orar por mim, para que Deus... Quem me dera, Deus me desse a honra de ser eu o vaso que Deus vai usar para ajudar você. Então foi assim, pensando assim, com essa expectativa e falando isso que eu estou falando para vocês, que eu consegui, com a ajuda de Deus, com a guia de Deus, com a misericórdia de Deus, com o favor de Deus, com a providência de Deus, arrumar emprego para muitas pessoas. Portas se abriram na vida de muitas pessoas através de interferências, indicações, intermediação. Deus deu a graça de pessoas terem casa, terem carro, viverem bem, casamentos sendo restaurados, saúde, voltar no corpo das pessoas, as curas aconteciam. O Senhor selava com a promessa do Espírito Santo. Eu tenho vontade de falar em línguas, irmão William, ora para mim, ora para mim, para Deus usar de mim, para Deus abençoar você. Eu quero ser essa pessoa que vai te ajudar. E Deus fez essas obras assim. Vamos fazer esse pacto, sabe, com Deus, com Cristo, e pensar nisso. Senhor,
eu estou disposta, eu estou disposto, eu estou disponível. Que eu seja um vaso que o Senhor use para abençoar o meu irmão que está em necessidade. Porque às vezes a pessoa vem pedir uma coisa para você que você não tem nada para fazer por ela naquele momento. Você não consegue fazer nada para ela. Você fica chateado, fala, meu Deus do céu, que chato, eu não tenho nada para fazer. Porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é condição financeira. Não, às vezes é uma palavra que você não sabe falar. E aí o Senhor põe na tua boca. É um conselho que você nunca deu. Aí o Senhor põe na tua boca aquele conselho que você nunca deu. Está entendendo? Então essas coisas todas são consequências do chamado e da vocação que Deus deu para cada um de nós. Por isso, com a ajuda de Deus, nós vamos ler um capítulo aqui da palavra. Deixa eu te mostrar aqui. Eu acho que está em Marcos. Vamos ver aqui com a ajuda de Deus. Deixa eu ver se é Marcos. É Marcos. No capítulo 2. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Glória a Deus, glória a Deus. Paulinho César Mata. Você está bem, Paulinho? Fala para nós aí se você melhorou, se está recuperando bem. Deus está te ajudando em tudo, porque nós temos orado por você, viu? Capítulo 2, no verso 13. Irmãos, que bom vocês estarem aqui, viu? Que bom vocês estarem aqui juntos com a gente. É um calor gostoso que vocês transmitem na santidade do Espírito Santo. Quem chegou agora e não estava lá no YouTube, a gente estava lá no YouTube fazendo a live. Não sei se vocês já se inscreveram lá no Palavra Livre, no canal Palavra Livre. Eu gosto mais do YouTube, viu, gente? Facebook e Instagram eu não manjo muito, sabe? Eu não consigo acertar. Aí eu gosto mais do YouTube. Fica lá gravado. Por exemplo, hoje estragou tudo, porque a gente foi até na hora da oração lá no YouTube, e depois na hora que ele levantou da oração, não tinha mais YouTube. Caiu a internet aqui, para todo lado aqui. Não sei o que aconteceu lá, caiu a internet. E a gente correu para cá pro Instagram. Então, agora a hora que eu for fazer a edição, não sei o que eu faço, vai ficar um rolo lá, não vai ter a palavra lá no YouTube. Então, eu fiquei chateado. Mas Deus é Pai para nos ajudar, né? Vocês estão no verso 13 do capítulo 2? Vamos lá, no verso 13. Glória a Deus. Aí, o Paulinho está falando que está bem, né? Está melhor, né, Paulo? Deus te abençoe, viu, minha amada? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Vou ler de novo esse verso 16. Ó. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, presta atenção nisso: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Próximo verso. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. São esses versos. Amém. Esses versos, amém. Glória a Deus. Eu só sei dizer para vocês aqui, de cara, assim, de bate-pronto, no começo da reflexão desta palavra que o Senhor está trazendo aqui, que tem um título que não foi escrito pelo autor de Marcos. Marcos escreveu esse evangelho aqui, e tem que ficar mais perto, senão ele liga o outro lá. Ele escreveu aqui a vocação de Levi. Aliás, os tradutores da Bíblia, os que dividiram a Bíblia em versículos, em capítulos, escreveram aqui que esse trechinho aqui do 13 ao 17, eles colocaram um título assim, ó, a vocação de Levi. Vocação de Levi significa que ele demonstra jeito para coisa. Quando a gente leva jeito para alguma coisa. Quando a gente leva jeito, por exemplo, para cantar. Hoje ainda, quem estava lá no YouTube, lembra a hora que Deus deu de dizer para vocês a respeito do garoto que nasce no morro, nasce lá na favelinha, e sai jogando bola nos campinhos, nas poças d'água e tal. De repente esse moleque está lá na seleção. Está lá no melhor time da cidade dele.
do melhor time da cidade dele, ele vai parar lá na seleção, porque ninguém precisa nem ensinar nada para ele, porque o menino sabe demais. O menino, na verdade, ele não sabe nem dar aula, mas ele sabe coisas que ninguém tinha descoberto ainda de técnicas no futebol. Por exemplo, porque ele tem aquilo que nós acabamos de ler aqui. O que ele tem? Vocação. De repente, uma criança, quantos talentos foram descobertos? Varrer na rua, começou a cantar, e a pessoa ouviu a pessoa cantando. Vem cá, você canta? Canto, canta aí, cantou. Tem um menino no YouTube que de vez em quando eu paro lá para ver ele, menininho de couro, moreninho, assim, evangélico, ele põe uma caixa de som assim no chão e pega um microfone assim, por toda a minha vida, ó Senhor, te buscarei. Ele canta de um jeito tão maravilhoso, sabe? E ele está lá, na calçada de São Paulo, no calçadão de São Paulo, andando para lá e para cá, arrastando aquela caixinha de som. Depois eu fui investigar e eu já vi ele em vários programas, levaram ele para televisão, para lá e para cá. É um crentinho que tem lá, fazendo esse trabalho porque tem vocação. Tem aquela pessoa que pega um lápis e ele escreve assim, desenha um rosto, tira uma fotografia do rosto. Os pintores do século XV pegavam uma pessoa assim de modelo ali, ele pintava o rosto, tirava fotografia com uma mão, com um pincel, ele fazia o desenho do rosto de uma pessoa. Os imperadores penduravam quadros nas suas salas e convocavam artistas que conseguiam fotografar o seu rosto. Hoje nós conhecemos o rosto da princesa Isabel, do Dom Pedro I, da rainha da Inglaterra, porque alguém pintou o rosto dela. Isso só pode ser um negócio chamado vocação. Vocação. Então, quando o Senhor Jesus chega perto da alfândega, lá do alfandegário ali, que ele vê Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, ele fala, segue-me. E Levi levanta e sai andando atrás dele. Quando ele faz isso, levanta e sai, na verdade ele estava acabando de se entregar para a sua vocação naquele momento. Porque ele está dando uma resposta para nós daqui. Você lê e é muito estranho esse acontecimento. E tornou a sair para o mar, a multidão ia ter com ele, ele os ensinava, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse, segue-me. Levantando-se, o seguiu. É isso, só isso. Como? Não tem explicação nenhuma para isso. Isso não tem explicação. Sabe o que está escrito aqui, por trás dessas pequenas linhas, dessas 2, 3 linhas aqui? Está escrito assim, ó, eu quero a minha vida de volta, eu quero viver de novo, eu quero viver para Deus, eu quero viver para mim, eu quero viver para minha família, eu quero aproveitar a minha vida. Isso que eu faço me aborrece, isso que eu faço isso não é vida. Tem alguém aqui nessa live, nessa noite, que essa semana você proferiu esta frase, isso não é vida. O que eu faço? Isso não é vida. Aleluia. Esta palavra te encontra aqui com zelo, com carinho, com amor, e fala assim para você, olha, eu vou cuidar de você, te fala o Senhor. Eu vou cuidar de você para que você elimine de uma vez por todas essa frase, esta fala tão triste dos seus lábios. Você não pode pensar assim, porque eu te dei vida, te fala o Senhor, e vida em abundância. Eu quero que você viva mais e melhor, eu quero que você viva gostoso, eu quero que você tenha saudades de viver. Saudade da vida, saudade da infância, da adolescência, da juventude, da maturidade, sei lá em que fase você está. Mas o Senhor te fala por esta palavra. Se não foi bom, se no passado aconteceram coisas que não valeram a pena, o Senhor te fala hoje, esta palavra vai ajudar você a dar um novo significado para esta vida tua. Está entendendo? Dá um glória a Deus aí agora, em nome do Senhor Jesus. Porque foi isso que aconteceu com Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Levi olhou assim para o rosto do Senhor Jesus. Ó, segue-me. Vamos fazer o seguinte? Vamos embora junto, nós dois? Vamos embora. Vem cá. Me segue aqui, vem cá. Ele, sabe o que ele fez? Fechou a gaveta do caixa, porque ele era publicano. Ele era publicano, cobrador de impostos. E os publicanos trabalhavam para quem? Para Israel? Não. Mas eles eram de Israel? Sim. Eles eram judeus? Eram. Mas eles trabalhavam para quem? Para Roma, para César, para o exército romano, para os governadores romanos, para os invasores de seu país. Era para eles que ele trabalhava.
E ele não quis mais aquela vida, ele ficou chateado. Isso aqui é notório. Por trás destas linhas, a gente consegue enxergar aqui um homem de coração amargo, um homem que pedia 24 horas, dia e noite para Deus. Me tira disso, me tira disso, me tira disso. Eu não quero ficar aqui cobrando imposto para César, eu estou trabalhando para o inimigo. Aleluia. Tinha nele uma vocação, sabe do quê? De não trabalhar para o inimigo, de trabalhar para Deus, de trabalhar para Cristo. Sabe quem foi Levi, filho de Alfeu? Levi é Mateus, um dos apóstolos do Senhor Jesus. Tinha vocação. E se ele levanta e sai e segue, ele não ia seguir um desconhecido. Ele não ia seguir uma pessoa que chegou lá e falou: ô, vamos embora nós dois. E ele levantar e sair, sem saber quem era. Certamente por trás desse versículo sem sentido, que parece que não tem sentido aqui nesse momento, tinha uma história de observação, uma história de reclamação, uma história de derramamento de lágrimas, uma história de petições a Deus, porque os judeus pediam a Deus, orações às 3 horas da tarde na sinagoga: me tira disso, eu sou cobrador de impostos, as pessoas me discriminam, não gostam de mim, eu estou cansado de ser como fala aquilo? Preconceitos que as pessoas têm. Eu estou cansado de ser anulado, desprezado, apartado. Porque os judeus, quando viam que um homem trabalhava para o exército romano, para o governo romano, eles faziam um pouco caso daquela pessoa e anulavam ela da sociedade. Certamente ele sofria retaliações por causa de sua função. Mas não era fácil parar de fazer o que ele fazia. Não era fácil. Porque eles eram recrutados para isso, convocados para isso. Tem gente que acha que você tem que morrer. Melhor você morrer do que fazer o que você está fazendo. Mas você faz porque você precisa fazer, porque esta é uma fase da sua vida, porque se você não for, esse momento parece que não acaba, parece que não resolve, parece que não passa, parece que depende de você fazer o que está sendo feito. Talvez você sinta no teu coração, na tua alma, um vazio e uma impressão assim de que você está nesse momento trabalhando para o inimigo. Eu trabalho para o inimigo, eu compartilho coisas com o inimigo está me assolando. Não é que você tenha uma parceria com o inimigo, mas que você tenha assim uma fraqueza, um deslize, um momento difícil de você mesmo se entender. Se entenda com você mesmo nessa noite. E o Senhor te olha por essa palavra agora, na passagem do Senhor Jesus por aqui, e fala assim para você: ó, eu vou tirar você do risco, vou tirar você do desgosto, vou tirar você daquilo que você não quer, vou tirar você daquilo que você não gosta, vou tirar aquilo que te incomoda do teu caminho, vou acabar com esse problema todo que está te cercando, e essa fase da tua vida que parece que não acaba nunca, não está demorando demais para acabar essa fase. Senhor, eu entrei numa fase, num looping, num negócio que roda, gira, gira, gira. O que está acontecendo? O que é isso? Sabe o que Mateus faz? Mateus fica tão feliz de cumprir o desejo do coração dele, que era sair dali de onde ele estava, que ele não queria. Dá para anotar na hora, que é só você ler, você percebe que ele saiu imediatamente, levantou e saiu. Deixou lá o dinheiro do caixa, deixou lá, não quero nem saber, eu vou embora. Ó, cuida aqui porque eu estou indo embora. Estou me demitindo. Chega. Eu quero minha vida de volta. Ele ficou tão feliz que ele fez uma janta na casa dele. Não foi imediatamente que aconteceu isso. E aconteceu que, estando sentado, levantando, seguiu. E aconteceu que, estando o Senhor Jesus sentado na mesa em casa de Levi, também estavam sentados na mesma mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Ele chamou os publicanos, os seus colegas de trabalho, os mesmos que passavam pela mesma coisa que ele passava, que sofriam o que ele sofria, e que certamente carregavam em si a mesma depressão que ele carregava, de estar fazendo alguma coisa contra a vontade. Eu não sei porque essa palavra está chegando aqui, mas ela está chegando aqui para a gente que entrou nessa live nessa noite, contrariada com alguma situação em alguma fase da sua vida, em algum momento que parece que não acaba, que não passa, que não transforma, que não transtorna, que não translada para outro lado, que não atravessa para outro lado. Nesta noite o Senhor te fala por esta palavra: vai atravessar. Esta fase está acabando agora. Aleluia.
Para não ficar assim, um negócio assim de despertamento de ansiedade dentro de você, não vai ser daqui uma semana, daqui 15 dias. O Senhor está falando na palavra desta noite que vai ser hoje, que vai ser já, que vai ser agora. Eu já vou começar a mexer no teu coração, já vou começar a mexer na tua alma. Aceita esta alegria que eu estou colocando dentro de você agora. É uma alegria premeditada, é uma alegria prévia, sabe? É uma alegria assim, mas eu vou sentir alegria antes de ver a libertação? Sim, porque isso é o maior sinal de que é Deus que está falando com você. Se a alegria já chegou, é porque você já está liberta, já está desprendido. Você já, o desprendimento é aquele que está preso. Estava preso e foi liberto. Você está sendo liberto agora. Há um desprendimento psicológico, um desprendimento da alma, um desprendimento do seu homem e mulher interior, do que você é por dentro, que está assim, ó, parece que tem dentro de você uma agonia, uma coisa amarrada dentro de você. O Senhor te fala, eu estou cortando as cordas que amarraram a sua alma e apertaram e puxaram assim. Estou soltando você nesse momento. Estou dando um alívio em você. A primeira coisa que Levi fez foi uma janta. Então, galera, rapaziada, o Senhor Jesus vai estar comigo lá em casa, os colegas dele vão estar lá comigo, os discípulos da porta vão estar lá comigo também. E tem mais, os meus colegas de serviço que sofrem que eu sofro, passo que eu passo, choro que eu choro, luto que eu luto, está convidado para ir lá em casa também. É tudo por minha conta. Aleluia. E eles vão. E está todo mundo se alegrando. Publicano, que era cobrador de imposto, odiado por todo mundo. E você vê como é que é, né? Publicano, sabe quem restava para andar com eles? Quem eram os colegas dos publicanos? Os pecadores. Porque o resto da sociedade já não gostava deles, já não amava mais eles, já não comunicava mais com eles, já não andavam juntos, já não convidavam eles para evento nenhum, eles já não eram convidados para participar de mais nada. Porque eram publicanos, cobradores de impostos para o inimigo. Existem coisas que as pessoas às vezes estão fazendo de uma forma contrariada, até mesmo sendo vistas como se estivessem trabalhando para o inimigo, mas elas estão inocentes. Elas estão sendo, na verdade, coagidas. Elas estão sendo, na verdade, forçadas de alguma maneira a estar numa situação que parece que ela é uma pecadora, parece que ela é uma pessoa suja, parece que ela é uma pessoa inconsciente, parece que ela é uma pessoa de duas caras, parece que ela é uma pessoa falsa, parece que ela é uma pessoa que não merece mais a confiança de ninguém e nem a convivência com os puros. Porque foram os puros, os santarrões, que foram lá beirar a mesa onde havia bastante comida na casa de Levi. E eles chegam lá e diz aqui a palavra assim, ó. E os escribas e fariseus, os santarrões, os religiosos, vendo-os comer com os publicanos, com os pecadores, chegaram nos seus discípulos e falaram assim, vem cá, é sempre assim? É sempre assim o quê? Por que ele come e bebe com os publicanos e com os pecadores? Tipo assim, sabe? Mandando uma pergunta assim, capciosa. Uma pergunta com veneno, sabe? Envenenada. Uma pergunta envenenada. E eles estavam lá na mesa, rasgando assim a coxa de frango, comendo alegre, tomando um cálice, batendo papo, conversando, sorrindo, porque ali tinha um clima de liberdade. Clima de libertação. Clima do quê? Hospedagem. Fraternidade. Mesa farta. Com o Senhor Jesus presente não tem tristeza. Mesa de acolhimento. É isso que tinha. Eles estavam acolhendo o Senhor Jesus. Sabe? Ninguém queria conversa com gente amarga. Porque os religiosos são amargos, são apimentados, são envenenados, porque eles morriam de vontade de conviver, dar risada, serem livres, mas estavam presos na religiosidade, nas suas normas, nas suas regras, chatas, amargurantes, sabe, aquelas coisas ruins que acontecem com pessoas que não vivem e só vegetam uma filosofia, vegetam uma regra humana, vegetam um se mostrando para o outro que está cumprindo aquilo que ele não queria fazer nunca, mas está fazendo porque é obrigado a fazer, cumprir aquilo, porque se ele não cumpre, ele fica muito diferente dos outros e ele acaba sendo uma alma julgada. E às vezes a pessoa ela já sente assim que ela já está até no inferno já. Quando ela não é aceita pelos que pensam diferente dela. Ele é obrigado a fazer de conta que pensa igual. Mas na verdade, Nicodemos era fariseu também e não pensava igual.
Nicodemos procurou o Senhor Jesus de noite, escondido assim numa túnica, e foi procurar ele. Senhor, uma coisa ficou clara para mim. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Conta para mim quem é você. Fala para mim, me dá essa receita, me fala o que está acontecendo aqui. Então, quando tem sensibilidade, o Senhor valoriza a sensibilidade da pessoa. Quando a pessoa é alienada, o Senhor Jesus, ele pode falar o que ele quiser. Ele fala, só se ele usar o poder dele, de tirar a lavagem cerebral e colocar, e fazer uma limpeza, um cleansing, sabe? Jogar um detergente, esfregar, enxaguar a cabeça da pessoa alienada. Jogar uma água da vida lá, para tirar aquela espuma de detergente sujo. Não sei se vocês estão pegando a palavra. Vocês estão aí pegando a palavra? Estão entendendo? Aí quando o Senhor Jesus chega e enxágua e lava, aí a pessoa enxerga. Mas dificilmente você vê o Senhor Jesus perdendo tempo com gente assim. Muito pelo contrário, se você for ler a Bíblia, você vai ver assim, ó, que ele olha para fariseu, ele olha para escriba e fala assim, ó, raça de víboras, cego guiando cego, cara branca de sepulcro caiado, vai para lá, vocês são cegos, não deixam ninguém enxergar, e estão caindo no buraco, e está todo mundo levando gente junto com vocês para o buraco. Por que Jesus não tinha dó dos escribas e dos fariseus? Porque eles eram alienados. Sabe por quê? Porque eles liam, conheciam a palavra, mas eles não viviam a verdade da palavra. Eles viviam aquilo que eles queriam viver. As regras, as normas, as regras, e eles eram fiscais das almas. Eles ficavam fiscalizando as almas que não queriam ser alienadas e que estavam definitivamente amando aquela liberdade que Jesus dava para eles. Quando eles ouviram Jesus falar assim, ó, Moisés falou olho por olho, dente por dente, mas eu, na verdade, porventura, falo assim para vocês. Se alguém pedir para você andar uma milha, anda 2. Para de encrenca, para de rolo. Se alguém pedir para vocês a capa, para que briga, gente? Dá a túnica também. Para com isso. Você vai reservar teus dentes, teus olhos, tuas roupas, você vai ter amizade, você vai fazer mais um amigo, vai ser muito melhor do que você obedecer essa lei aí que fala que é para você arrancar o dente do que te arrancou teu dente. Você vai ficar caolho, você vai ficar banguelo. Você prefere ficar sem dente do que com o teu sorriso o resto da vida? Eu quero que você sorria com todos os seus dentes o resto da sua vida. Por isso que eu dou esse mandamento, esse ensinamento aqui agora. Dá um sorriso aí. Aleluia. Essa palavra te encontra nessa noite para dizer para você que ele responde. Olha assim, os escribas, por isso que eu falei para você observar. Quando viram os escribas e fariseus, ele comendo com os publicanos e pecadores, perguntaram para os discípulos, por que ele come com o pecador? É maldade isso aí, é com maldade, é com maldade, querendo pichar o Senhor deles, inveja de terem um mestre daquele. Sabe o que aconteceu? A resposta veio lá da mesa. Sabe quem respondeu? Que discípulo que respondeu? Nenhum. Diz aqui a palavra. E Jesus, tendo ouvido, disse-lhes, ou seja, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. A hora que os homens perguntam para os discípulos, porque a pergunta do inimigo para o discípulo flagela o coração do discípulo. O discípulo, às vezes, tem até resposta para dar, ele sabe responder, mas ele machuca, ele magoa. Quando o malvado faz uma pergunta para um discípulo, ele fica chateado, ele percebe que a pergunta veio para manchar o mestre. É sempre assim, é? Ele é acostumado a levar vocês para essas quebradas aí, para ficar comendo e bebendo com pecadores? É assim que é teu mestre? É isso que ele está ensinando para vocês? Está entendendo essa palavra? Pega meu carregador de pressa, por favor. Então, amados, lá no quarto. Essa palavra te encontra, eu vou ter que acabar logo, porque senão vai acabar a bateria. Essa palavra te encontra aqui dizendo assim para você. O Senhor vai responder por você. Muito depressa. O Senhor vai responder para você. Por você eu vou responder, te fala o Senhor. Te fizeram ofensas, te fizeram máculas, te fizeram marcas, você ficou sem resposta, você não tinha como responder, a tua boca não falava mais, eu não tenho resposta para dar. Você tinha resposta, mas demandava levantar a tua moral, levantar o teu ânimo, você desanimou, você entristeceu, você caiu, você ficou decaído.
Aí o Senhor te fala para a palavra: deixa que eu vou responder para o teu inimigo em nome do Senhor Jesus. Te fala essa palavra. Eu vou responder para o teu inimigo. Eu vou falar para ele quem eu sou. Eu vou falar para ele quem você é. Eu vou falar para ele o que ele precisa ouvir. E Jesus, tendo ouvido isto, tendo ouvido o quê? Os santarrões oprimindo os seus discípulos com perguntas capciosas e maliciosas. Porque tem gente aqui nessa live que foi cercado de malícia, foi rodeado de malícia, foi rodeado de maldade. Você foi rodeado de maldade, de pergunta capciosa, de coisa que não vale a pena nem mencionar aqui para não perder tempo com essa palavra. Você sabe que essa palavra está falando com você. Então o Senhor te fala: você aceita que eu dê resposta para o teu inimigo? Fala sim para mim, fala sim ou não, te fala o Senhor. Se você aceitar que eu dê resposta para o teu inimigo, eu darei resposta para o teu inimigo sujo. Eu darei resposta para o teu inimigo iníquo. Eu darei resposta para o teu adversário. Eu darei resposta. Darei resposta para aquele que não sabe. Aquele que não sabe te ouvir. Aquele que pergunta para que você responda. Fingindo que quer ouvir a tua resposta, mas que na verdade quer oprimir você com perguntas maliciosas. Voltou, gente? Voltou? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. De vez em quando a gente passa umas tentações, sabe? Umas tribulações com internet. Vocês viram que hoje não vai ter o vídeo gravado da palavra lá no YouTube. Porque a gente tenta passar para lá e depois fica tudo com a voz, o áudio fica atrasado. Então eu não vou fazer isso. Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Eu sei por que aconteceu tudo isso. Está acontecendo aqui agora, travando, não dando certo de falar. Isso não é vergonha nem para mim, nem para vocês. São impedimentos, são coisas que acontecem, tropeços da tecnologia, que uma hora ou outra pode dar problema. Está chovendo aqui na minha região também. Eu vi uma chuvarada por aqui por perto. Então, amados irmãos, eu sei por que aconteceu isso. Aconteceu isso porque Deus tinha que libertar muitas almas que entraram aqui. Tinha que falar com muita gente que tinha que ouvir essa palavra. Você tinha que ouvir essa palavra. Essa palavra vai ter. Vamos colocar um nome nela agora, em nome do Senhor Jesus. Já encerramos a palavra. Mas vamos colocar um nome nela assim, ó. O Senhor responderá por mim. Vamos chamar essa palavra disso? Fala aí no teu coração agora. Eu ouvi uma palavra que ela tem um tema, ela tem um título. Essa palavra chama-se assim, ó. O Senhor vai responder por mim. Fale amém aí. Amém. É isso que vai acontecer. Vai responder por você. Tudo que falaram, tudo que disseram, todas as pedras que jogaram, as perguntas capciosas, os erros que cometeram, os julgamentos, sabe? As pedras que jogaram, tudo isso vai ser a vergonha. Tudo isso que foi feito vai ser a vergonha dos seus inimigos, porque o Senhor vai responder por você. E os seus inimigos vão saber, nossa, que vergonha que eu estou passando. Está todo mundo sabendo o que eu falei, e agora está todo mundo sabendo também o que Deus falou dela, falou dele, fez por ele e fez por ela. Esta é uma voz profética da palavra, receba em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe para sempre. Vou encerrar a live aqui agora, tá bom, irmãos? Deus guarde vocês. Não, eu vou parar que ela está cortando muito, está dando cortadas, né? E eu vou parar então. Um abraço para todos, saudações, com a paz de Deus e a graça do Pai e do seu Santo Espírito para sempre dentro de nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus.